Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Hare Rama, Hare Rama,
Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. Então nós temos hoje um tema muito difícil. Inventaram esse tema aí, eu entrei de gaiato. Mas o Bhagavad Gita tem um assunto de suma importância, já no 16º capítulo, que descreve as naturezas divinas e demoníacas. Divina e demoníaca. Então essas duas naturezas que são conflitantes internamente dentro de nós mesmos. É dito que nessa era em que estamos vivendo, o capeta e o anjinho vivem dentro de nós. Já pensou? Houve eras em que eles viviam em universos diferentes,
depois no mesmo planeta, mas em lugares diferentes. Agora os dois vivem dentro do nosso coração. Então a gente tem que saber lidar com eles, né? Tanto com o capeta como com o anjinho. Então essas naturezas divina e demoníaca são temas do Bhagavad Gita, da filosofia do Bhagavad Gita, para que o estudioso do Bhagavad Gita, entendendo as ameaças que ele sofre no dia a dia, ele possa se reconstituir constantemente diante de qualquer evento, de qualquer situação que tente, o que o ameace, que ameace sua estabilidade. Essa estabilidade não é fácil de ser alcançada. É um nível de serviço já de médio avanço. O começo do serviço devocional, os primeiros kramas de Bhakti, os primeiros estágios de Bhakti, o indivíduo lida com Shraddha, com a fé, lida com a associação com outras pessoas, lida com as regras e regulações, e assim vai. Mas essa estabilidade que é chamada de Nishtha exige acalmar um pouco as paixões internas, as paixões do coração, da mente, da inteligência, que são sempre estimuladas dentro desse mundo material. O mundo exige essa paixão. Constantemente nós somos motivados a trabalhar sob a modalidade da paixão, da conquista, de se posicionar dentro desse mundo, porque não é fácil viver, concorrer e lutar dentro desse mundo. Não é fácil encontrar um lugar digno dentro desse mundo. É preciso lutar, é preciso muita luta. E aqueles que não lutam vão perdendo o campo e vão acumulando frustrações. Como a propaganda é toda voltada para a conquista, quando alguém está perdendo, ele até exagera a sua perda e se acha um perdedor assim, máximo. Às vezes nem é tanto assim, às vezes é apenas uma fase. Mas por causa da propaganda da conquista do mundo material, o indivíduo que se decepciona, que tem algumas perdas, algumas frustrações, fica para baixo, tem logo a sua autoestima arrasada, e ele depende muito disso, de como ele está se sentindo, né? Porque toda a propaganda do mundo material é para o bem-estar, para a felicidade, e a pessoa que não está se sentindo bem, que não está segura, e diante dessa realidade vai ficando para baixo, vai ficando para trás, vai perdendo oportunidades, sabe-se lá onde essa pessoa pode chegar. A gente sabe onde ela pode deixar de chegar, mas a que nível assim de arraso ela pode chegar, não se sabe, né? Mas o Bhagavad Gita adverte com muita clareza sobre isso. O Bhagavad Gita diz que a pessoa deve observar o mundo, mas não deve contemplar os objetos de desfrute dentro do mundo. Porque contemplando os objetos de desfrute, a pessoa desenvolve natural apego por eles. Isso é devido ao modo da paixão. Contempla-se os objetos de desfrute e desenvolve-se natural apego. Do apego vem o desejo intenso de possuir, de ter, de conquistar, de desfrutar. Então vem o desejo de desfrutar. Se desenvolve a luxúria, a nossa capacidade de
desfrutar com os sentidos, né? Todos os sentidos, com a mente também, até a nossa inteligência se envolve nisso. Então isso é o apego, e se desenvolve então esse desejo de desfrutar. E logo em seguida a essa luxúria que se desenvolve em nosso coração, vem a ira. Então vem primeira coisa é os julgamentos dos culpados das nossas infelicidades. Quem são os culpados? Aí a psicologia vem e diz: o seu problema remonta à sua infância. Como era a sua relação com seu pai? Como era a sua relação com sua mãe? Aí o sujeito pensa logo: meu pai foi o culpado, minha mãe foi a culpada. E assim ele fica naquela ira, aquela situação de ira, o tempo inteiro tentando encontrar culpados e pronto para desabafar, dizer o que quer. Eu quero mesmo dizer, eu falo mesmo, eu sou sincero, eu digo tudo na lata, né? Falo na cara o que eu penso. Isso tudo é movido pela ira que vem depois da luxúria. Mas, de acordo com o Bhagavad Gita, a situação não para por aí. Então, depois da ira vem a confusão da memória, vem a perda da inteligência. Deixa eu ver a ordem aqui. Você vê? Tem uma... Só um minutinho, viu? Pega uma colinha aqui para... Essa é a ordem mesmo. É, mas é porque eu estou... Então, da ira vem a ilusão mesmo, a pessoa se confunde, fica iludida. Até é comum quando a gente perde a cabeça devido à ira, depois a gente vem: desculpa aí, eu estava nervoso, falei o que não devia ter falado, desculpa aí. Isso é a ira que dentro desse processo, né? Então vem a ira e da ira vem a ilusão, a pessoa se confunde, não consegue identificar quem é amigo, quem não é amigo, quem está fazendo bem, quem não está fazendo bem, que situação é favorável, que situação é desfavorável. Ela realmente fica perfeitamente iludida, e dessa ilusão vem a confusão da memória. Ela já não consegue utilizar os recursos que ela tanto cultivou, que ela tanto guardou para si mesma, para poder usar na hora certa. A memória, que tem todo o conhecimento adquirido, tem a educação com a família, tem a educação de escolaridade, tem toda a cultura que ela adquiriu com a vida, nada disso fica disponível, porque a memória se confunde, ela não consegue lembrar de si mesma. Ela chega, até tem o ditado que a pessoa diz, né? Eu me perdi, eu estava perdido naquele momento. Ela esquece-se de si mesma. Então, quando essa memória se confunde, então ela aí perde o poder de discriminação, perde a inteligência, o poder de discriminação. E então aí vem o último estágio, que é a sarjeta, o poço material. Não é a sarjeta sob o ponto de vista social, mas o poço da existência material. Ela fica de novo envolvida na dura e estrita lei da ação e reação. Então essa é a situação de uma pessoa que, ao invés
de olhar o mundo com distanciamento e compreender o mundo de uma maneira distante, que não é para ser desfrutado, que é para ser compreendido pela sua própria natureza, e que se engana e pensa, aqui é o meu parque de diversões, eu me sinto completamente à vontade. Todos nós temos isso. Eu, por exemplo, me sinto muito à vontade quando eu vou fazer alguma palestra numa universidade. E quando eu entro na universidade, caminho pelas salas, pelos corredores, aquele ambiente tem um efeito muito forte em mim. Não sei, talvez pelo meu tempo de estudante, que eu fui ativista do movimento estudantil e tudo, acreditava naquela história. Era a época da ditadura militar, então eu tinha aqueles ideais de lutar contra a ditadura e tudo. Então talvez por isso. Então, mas eu me sinto inteiramente à vontade naquele ambiente. Não tenho. Já em outros ambientes não. Em outros ambientes até a gente pode se sentir assim, um pouco constrangido, né? Por exemplo, vou dar um exemplo da minha experiência pessoal também. Eu morei 17 anos numa fazenda no interior de São Paulo, Nova Rucula. Enquanto eu morava lá, inauguraram o metrô de São Paulo. Então, um dia eu fui para São Paulo para ir no nosso centro de São Paulo e não tinha mais os ônibus, tinha agora o metrô. E entrar naquela situação do metrô, descer e todos aquelas catracas, todo aquele ambiente meio prateado, assim, aquilo, e o trem que chegou em alta velocidade, tudo aquilo me deixou bastante, eu me lembro ainda, bastante desconfortável. Era desenvolvimento demais. Isso faz muito tempo, então aquilo que para mim era avanço tecnológico hoje já está ultrapassado. Mas teve esse efeito, eu lembro perfeitamente do desconforto que eu senti naquele lugar. Então o mundo material tem suas iscas, tem seus atrativos, que de acordo com a nossa experiência, de acordo com as nossas expectativas, nós nos atraímos e podemos enveredar por esse caminho e entrar nele de cabeça. Mas não sabemos como vamos sair. Não sabemos se vamos ter domínio sobre essa situação. Esses versos que descrevem a contemplação, de como os sentidos contemplam os objetos materiais e como se atraem por ele, descreve exatamente esse fenômeno da perda da individualidade, quando o sujeito passa a ser um mero objeto dentro de todo o panorama material. Há um educador que esclarece muito isso em suas teorias, que é Paulo Freire. Ele faz questão de defender o processo de individuação, em que a pessoa deve conhecer-se a si mesmo como um indivíduo. Isso é muito útil no processo de yoga que nós praticamos, em que ele, através de alguns processos, recomenda que a educação leve o estudante a compreender-se como um indivíduo e não se deixar virar um objeto social. Então, que ele seja o sujeito de suas ações realmente. Isso é o mesmo caminho do yoga. O yoga também pretende a mesma coisa. Então, no capítulo As Naturezas Divina e Demoníaca do Bhagavad Gita, que é o capítulo 16 que eu estava falando, se trata desse assunto assim com muito cuidado. Krishna faz questão de dar para Arjuna
os conceitos de natureza divina e demoníaca. Ao mesmo tempo, Krishna tem o cuidado de dizer para Arjuna, mas fique tranquilo, porque você tem natureza divina. Quando ele descreve a natureza demoníaca, ele descreve as duas naturezas. Quando ele descreve a demoníaca, ele se preocupa que Arjuna possa pensar, então será que eu estou afetado por tudo isso? Então Krishna rapidamente se preocupa em dizer, mas fique tranquilo, Arjuna, fique tranquilo, porque você é dotado de natureza divina. E a mesma coisa eu digo para vocês, tenham calma, nós vamos ler sobre o assunto, vamos estudar sobre isso, mas não se precipitem com um auto-julgamento e não se confundam, vocês todos têm natureza divina, né? Então vejam bem, o capítulo é super interessante. O capítulo é super interessante, o próprio Krishna começa falando. E ele começa logo descrevendo a natureza divina. Olha o que ele diz: destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, não gostar de achar defeitos, compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, perdão, fortaleza, limpeza e estar livre da inveja e da paixão pela honra. Estas qualidades transcendentais existem nas pessoas dotadas de natureza divina. Então Prabhupada explica em seu significado tema. Depois Krishna diz: orgulho, arrogância, presunção, ira, rispidez e ignorância. Estas qualidades pertencem àqueles cuja natureza é demoníaca. As qualidades transcendentais, ou as qualidades divinas, conduzem à liberação, ao passo que as qualidades não divinas levam ao cativeiro. Não se preocupe, ó filho de Pandu, pois você nasceu com as qualidades divinas, o que eu já tinha falado, né? Ele se preocupa. Então, esses versos aqui têm o tema que nós queremos falar. De onde surgem as qualidades divinas? Não surgem do nada, não é que a pessoa nasce e ela já vem com a gente. E pelo contrário, eu até comecei dizendo que na era atual, no mundo que nós estamos vivendo, essas duas qualidades nascem concomitantemente dentro de nós, e nós vamos desenvolver de acordo com a educação, de acordo com a experiência que vamos ter dentro desse mundo. Nunca é tarde para mudar. Eu reservei algumas historinhas para contar hoje, mas uma delas é de uma pessoa que era um caçador. Ele era um caçador e torturava os animais, e não matava somente porque precisava comer, mas ele tinha um certo prazer em matar os animais. Os animais sofriam, agonizavam ali. Então, um dia Narada Muni passou
e viu esse caçador. Então deu uma dura nele, e ele disse que não sabia como fazer para parar, que aquilo vinha da natureza dele. Então Narada Muni deu um mantra para ele se corrigir. Cantando o mantra, ele poderia se corrigir, perder aquela atração, mas ele não conseguiu cantar o mantra. Na verdade, o mantra que Narada Muni deu era composto por 2 sílabas, e era Rama, e ele tinha simplesmente que dizer Rama, mas ele não acertava. Então Narada Muni quebrou a cabeça e disse: tá bom, então eu vou lhe dar um outro mantra, e você vai cantar esse outro mantra para você se purificar. E aí deu a ele o mantra Mara, porque Mara significa morte, Rama significa prazer, e Mara significa morte. Então disse para ele: você tem que cantar este mantra repetidamente. Então, Mara, 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 como se diz? Mara, 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 Mara. E assim, porque as sílabas eram as mesmas em posições invertidas, ao cantar ele ia produzir o mantra Mara, mas entre a segunda sílaba da primeira palavra e a primeira sílaba da outra palavra, ele iria compor o mantra que ele queria que ele cantasse, que era Rama. Então, assim ele conseguiu inverter e fez com que o caçador passasse a cantar Rama e assim se purificasse. O caçador se purificou de tal maneira que depois, quando Narada Muni voltou para ver o que tinha acontecido, ele estava com dificuldade até de caminhar, porque ele morava na floresta, de caminhar porque tinha muitas entidades vivas como formigas, e ele não queria pisar nas formigas e matá-las. Então, só para ver como mudou o coração do sujeito, né? Só por cantar aquele mantra dotado de poder pelo mestre espiritual. Então, em qualquer fase da nossa vida, da nossa existência, é possível adotar um processo que nos purifique, que nos reeduque. E o processo mais científico para se compreender isso também está no Bhagavad Gita, no 14º capítulo, que é o estudo a respeito dos modos da natureza material. Por estudar os modos da natureza material e compreender que toda a existência dentro desse mundo se dá pela conjunção desses 3 modos: bondade, paixão e ignorância. Então, fazendo essa análise científica e detectando qual é o modo predominante, então a pessoa pode se preparar para corrigir as suas tendências, que são às vezes até naturais. Então, a técnica é estudar os modos da natureza e compreender as características de cada modo: bondade, paixão e ignorância. O modo da bondade, com suas atividades, nos levam à felicidade. O modo da paixão nos leva à frustração. E o modo da ignorância nos leva à decepção completa. Então, evidentemente, é muito mais atraente o modo da bondade, porque ele vai nos levar à felicidade. Embora isso também nos condicione, a felicidade
também pode nos condicionar. A gente pode ficar com mania de ser feliz, de só querer ser feliz. Ainda assim, o modo da bondade é muito dinâmico e é a base para a transcendência, para o estado chamado de bondade pura, o Vishuddha Sattva. E mais, o modo da bondade principalmente vai nos levar ao cuidado de cultivarmos boas virtudes, boas qualidades. É dito que aquele que se torna um servo de Krishna, que se rende à Suprema Personalidade de Deus, não deve se preocupar com absolutamente nada mais. Ele deve simplesmente se render a Krishna, trabalhar para Krishna, cantar o Mahamantra Hare Krishna e não se preocupar com absolutamente nada mais. Todas as boas qualidades virão para ele e tudo mais virá também. Agora eu estou falando do modo da bondade e que o modo da bondade favorece adquirir certas virtudes e estou estimulando isso. Então pode parecer um desvio da confiança na potência do Mahamantra Hare Krishna e até ser enquadrado na 10ª ofensa do Cantar dos Santos Nomes, que é não ter fé completa no Cantar dos Santos Nomes e manter apegos materiais. Mas não é isso. A proposta é tomar conhecimento do paradigma científico de funcionamento do mundo material. Como funciona o mundo material? Se aí está diante de nós tudo que pode ser desfrutado e nós temos conhecimento dos modos da natureza e sabemos como nos aproximar de tudo que é desfrutável de acordo com o modo da paixão, o modo da ignorância ou o modo da bondade, e podemos selecionar isso e agir de acordo com o nosso interesse, então nós podemos prever os resultados. Nós podemos ter um certo nível de controle sobre o resultado do contato com o mundo material e evitar muitos dissabores, evitar muitas complicações e também, por um lado, por outro lado, favorecer muito o nosso serviço devocional, favorecer muito a nossa capacidade de satisfazer a ordem do mestre espiritual e de agradar o mestre espiritual em Krishna. Então, conhecer os modos da natureza, definir as virtudes no modo da bondade e se estabelecer no modo da bondade, se elevar à plataforma do modo da bondade, não é uma incoerência para quem busca se render a Krishna, para quem busca se tornar um devoto de Krishna. É até o processo de segurança que ele deve fazer aplicando o conhecimento que é dado pelo próprio Krishna para ele. Sobre o modo da bondade, Krishna diz que, influenciado pelo modo da bondade, aqueles que são brahmanas desenvolvem 9 virtudes. Eles são equânimes, autocontrolados, austeros, limpos, pacíficos, honestos, possuem conhecimento, estudam e aprendem o conhecimento, praticam o conhecimento, têm sabedoria e praticam o conhecimento, e são religiosos, praticam o processo religioso com fidelidade, com genuinidade. Então são 9 as virtudes daqueles que agem no modo da bondade e que por isso são reconhecidos como brahmanas. Então vejam que as virtudes estão diretamente relacionadas conosco
E que, uma vez que temos as más qualidades e as boas qualidades dentro de nós mesmos, é bom tomarmos conhecimento das boas qualidades e de como elas se desenvolvem, para que elas possam ser alimentadas, e não aquelas qualidades que nos levam à decepção, ao sofrimento, etc. Então, é isso. Assim, nós podemos começar a pensar. Agora, começar a pensar no tema que hoje queremos discutir aqui, que é o perdão. Então, se nós compreendemos como funcionam os modos da natureza material para aplicar essa técnica em nós mesmos, por que deixaríamos de compreender e aplicar essa mesma técnica no resto do mundo? Então, não é muito justo que tenhamos o conhecimento como se fosse um tesouro material qualquer que a gente não quer compartilhar com os outros, como ouro, e guardemos, assim como guardamos o ouro. O conhecimento é o tipo de tesouro que, quanto mais nós compartilhamos, mais ele aumenta. Então, já estou melhorando porque fui medicado, mas ainda tem algum restinho, então desculpem aí. Eu cheguei aqui muito gripado, com uma tosse muito grande. Bom, mas então o tesouro do conhecimento espiritual aumenta, cresce à medida que nós compartilhamos com outras pessoas. Então, esse conhecimento que nós temos a respeito dos modos da natureza material, a respeito das qualidades divinas, das qualidades que nos ameaçam, as qualidades que são chamadas de demoníacas, então nós precisamos compartilhar isso. E se encontramos com pessoas que, não tendo esse conhecimento, de alguma maneira nos ofendem, então nós precisamos praticar o conhecimento e praticar as virtudes. Entre elas está o perdão. Eu vou contar uma historinha que é do Mahabharata e também é apresentada no Srimad Bhagavatam, dos Pandavas. Em uma determinada altura da administração dos Pandavas na Índia, Bharata Varsha, há cerca de 5.000 anos atrás, os Pandavas tiveram 5 filhos, e quando estavam jovens, eles foram também compartilhar de uma batalha, da batalha de Kurukshetra. Mas um dos guerreiros do lado inimigo era filho de um grande mestre chamado Drona. O nome dele era Ashvatthama. Ele era filho de um grande mestre e ele tinha muita ira dentro de si. Na verdade, ele tinha um trauma de criança. Quando ele era criança, Ashvatthama, seu pai era muito pobre e ele não tinha leite em casa. Como muitos, para nós brasileiros, essa não é uma situação muito muito distante da nossa realidade. Há muitas pessoas que compartilham do nosso meio social mesmo, e que nós encontramos constantemente, que às vezes não têm as necessidades básicas para comer. Parece que essa situação
está sendo revertida, melhorada, mas ainda assim não está completamente acabada. Então, naquele momento, né, o menino Ashwatthama, todos os amigos dele sabiam que ele nunca tinha tomado leite, que ele só tinha tomado leite enquanto mamava no peito da mãe. Mas depois que ele desmamou, não tinha, porque o pai era muito pobre. Então, menino, vocês sabem que menino é cruel, né? Então os amigos dele disseram: vamos pregar uma peça em Ashwatthama. Aí foram lá, fizeram uma tinta branca, esquentaram aquela tinta branca, deixaram bem assim, espumante, colocaram no vasilhame e levaram quentinho, saindo fumaça, levaram na rua para o menino e disseram: Ashwatthama, vem cá, eu tenho aqui uma coisa, eu sei que seu pai não tem condições de lhe dar leite, então nós conseguimos o leite aqui em nossa casa e trouxemos para você. Ashwatthama pegou aquilo ali na mão e aí começou a fazer poesia, né? Começou a falar para os meninos assim: puxa vida, muito obrigado, eu sempre tive tanta vontade de tomar leite, mas meu pai dizia que a gente não deve mendigar para satisfazer os seus próprios interesses, que se a gente tiver que mendigar, deve ser para construir um templo, deve ser para favorecer outras pessoas, mas nunca para nós mesmos. Então eu nunca tive coragem de pedir a vocês um pouco de leite, mas muito obrigado. E me diziam: toma logo, vai esfriar, falava qualquer coisa, né? Aí ele finalmente vira o pote e era uma tinta com gosto ruim, e os meninos riram dele, apontando para ele, e ele foi para casa todo melado de leite, os meninos gozando com a cara dele. Coisa de criança, crueldade de criança. Então o menino chegou em casa e encontrou o pai e a mãe, e ele naquele estado, chorando e todo melado daquele jeito. A mãe olhou para o pai e não disse nada, porque ela já tinha falado não sei quantas vezes para ele: vai trabalhar, resolve esse nosso problema. Então naquela hora ela olhou para ele, mas você imagine, todos nós podemos imaginar como os corações do pai e da mãe ficaram naquele momento de ver o filho humilhado pela pobreza dele, né? E que dependia dos próprios pais. Então o pai naquele momento saiu e tomou uma decisão. Ele disse: eu vou cuidar disso. Mas Ashwatthama cresceu, o pai resolveu o problema. O pai dele era um Brahmana. Brahmana significa um sacerdote, aquele que vive que não trabalha, tipo carteira assinada, que vive da caridade de outras pessoas. Não é um mendigo como a gente entende, mas vive da caridade da sociedade. Então, naquele momento ele disse: eu aprendi no Gurukula, a escola que eu estudei, as artes militares. Então, eu posso montar uma academia de arco e flecha, de artes militares, e com isso eu vou receber doações, porque eu tenho um bom nome no mercado. Eu vou receber doações dos filhos dos kshatriyas, que têm dinheiro, não são como os brahmanas, e com isso eu vou resolver meu problema financeiro. E foi o que ele fez. Ele montou uma academia, montou uma escola e recebeu muitos alunos, e com isso ele resolveu o problema financeiro. Mas o menino, o Ashwatthama, já estava com seu problema assim estabelecido, né? Quando Ashwatthama se tornou adulto e houve uma grande guerra, e o pai dele foi lutar na guerra, e o pai dele foi morto na guerra pelos Pandavas, ele, num ato de covardia, movido pela sua própria natureza, num ato de covardia,
no horário fora do horário da luta e fora do campo de guerra. Ele entrou no acampamento dos Pândavas e encontrou os 5 filhos dos Pândavas dormindo, que eram jovens, e ele mata todos os 5 ali dormindo, sem nenhuma possibilidade de se defenderem, de gritarem, de os pais virem, nem nada. E esses meninos eram filhos de Draupadi, uma grande rainha, que imediatamente ficou irada, né? E Arjuna também. Cada um dos Pândavas fez uma promessa de vingança, de como vamos nos vingar de quem fez isso com nossos filhos. Então, Arjuna disse para que não se disse para Draupadi: deixe o seu cabelo solto e não lave a cabeça, até que eu mate e traga o sangue do assassino de nossos filhos, e com esse sangue você possa lavar sua cabeça. Imagine, né? É uma coisa assim dramática e horrenda também, né? Então, e ela que estava ali esperando aquilo, a ira era muito grande, né? Eles não sabiam ainda quem era a pessoa, e depois eles descobriram quem foi a pessoa. Só que na hora H, quando prenderam ele e levaram ele, que iam fazer o que tinha que fazer, que era cortar a cabeça para poder lavar, ela mesma disse: para, vocês não podem fazer isso. Então o marido perguntou: por que você, inclusive, nem lavou a cabeça esses dias esperando? Por quê? Então ela disse: porque ele é filho de uma mulher brahmana e ele é o único filho dessa mulher. Eu sei a dor que eu estou sentindo por perder todos os meus 5 filhos, e eu não quero que ela sinta o que eu estou sentindo. Então o marido, não vem com história, mas teve que obedecer, e ficou com muita raiva. Eles ficaram com muita raiva. Naquela época os homens usavam o cabelo comprido e faziam um coque na cabeça assim. O coque era a história da dinastia dele, que mostrava que o cara era bom mesmo, era o tamanho do coque que ele usava aqui. E o Ashwatthama tinha um coque lá, todo especial aqui, o cabelo todo amarrado por cima, com o coque assim. Então eles ficaram sem saber o que fazer, porque não podiam mais cortar a cabeça do sujeito, porque a mãe das crianças mortas não tinha autorizado. Então eles pegam uma ponta da espada e picota o cabelo, corta o coque e picota o cabelo do sujeito para que ele fosse embora com aquele cabelo assim solto e daquele jeito assim. Então tem essa é a história mais dramática de perdão que eu pude vasculhar de ontem para hoje, para poder contar como o cultivo das virtudes é o que pode nos levar a encarar uma situação em que nós precisamos perdoar. Não é uma coisa artificial que alguém vem de fora e diz: perdoa, não é só isso. Não é um estado assim instantâneo que você aciona: perdoe. Não é assim. É preciso ter o cultivo de várias virtudes que se somam, que se completam dentro de nós mesmos, que fazem o nosso coração dominado também pela cultura de perdão. Não é a cultura, não é o ato do perdão isolado, mas é a cultura do perdão. Como pode surgir uma atitude de perdão de alguém para com outro que lhe ofendeu,
se a pessoa não vem cultivando aquilo, é impossível. Mesmo que ela diga da boca para fora que perdoa, isso não acontece. É muito comum hoje em dia que no direito criminal, não sei se é assim que chama, penal, direito penal, os advogados que tratam das famílias das vítimas, que fazem um trabalho de recuperação emocional das famílias das vítimas, trabalham em acordo com aqueles que fazem a recuperação do criminoso. E em um dado momento fazem o reencontro do criminoso com a família. Eu acho que a gente ainda não está nesse ponto não, né? Assim, no Brasil talvez não esteja. Mas eu sei que isso já vem sendo uma prática em outros lugares. Então chega ao ponto de o criminoso se encontrar com a vítima ou o parentes da vítima, que se sentem inteiramente lesadas pela morte que foi causada pelo assassino ou pelo criminoso. Então, como a abordagem a essas pessoas, os parentes das vítimas, é feita pela psicologia? Como é feita? O trabalho todo é feito em base à conscientização dos verdadeiros valores da existência, do que dentro do tempo passado, dos três fatores do tempo, passado, presente e futuro, o que é realmente capaz de construir algo. Se o passado já passou, nada pode ser construído. O futuro também não se pode construir nada no futuro. Você pode fazer um plano para construir no futuro, mas você de fato não constrói algo no futuro. Você só consegue fazer algo no presente. O presente é o único aspecto do fator tempo capaz de realizar algo. Então é a parte mais importante do fator tempo. Isso Bhaktivinoda Thakura disse. Bhaktivinoda Thakura disse que o passado já passou, o futuro é imprevisível, mas o presente está aqui. Então é nesse momento que nós podemos construir algo. É claro que as experiências do passado, é claro que a cultura que temos, tudo isso nos faz transitar por esses aspectos do tempo, mas na hora da ação mesmo, é só no momento presente que nós podemos fazer algo. Então, o perdão, de acordo com o Bhagavad Gita, é uma qualidade divina. As qualidades divinas se desenvolvem pelo modo da bondade. O modo da bondade é respaldado por atitudes, inclusive de alimentação, de conduta, que levam a caracterizar o modo da bondade. E assim nós podemos chegar até a possibilidade de perdoar outros que já tenham nos ofendido, ou mesmo de perdoar a nós mesmos pelo que já fizemos de mal para nós próprios. Podemos fazer isso cultivando o modo da bondade. Essa é a ciência contida no 14º capítulo do Bhagavad Gita, que chega até aqui o 16º capítulo, nesse verso que descreve as naturezas divinas, e que Prabhupada usa em português a tradução de clemência, que seria um perdão potencial, potencializado. Se vocês quiserem comentar, fazer perguntas, estamos aí. Só pode desligar o microfone para essas perguntas. Só passar Maharaj, foi falado como sendo uma das qualidades divinas
não gostar de ver defeitos. Entre ver defeitos o tempo todo e não gostar de ver defeitos, eu entendo que há uma diferença muito grande. Mas para que a gente possa perdoar, Maharaj, a gente tem que entender que houve uma falha, houve um defeito. E aí, utilizando da nossa cultura de perdão, a gente perdoa esse defeito. Mas é necessário que a gente tenha um senso crítico para a gente poder viver a nossa vida e não se envolver em tantos conflitos, nem permitir que a outra pessoa continue o tempo todo com os seus defeitos, produzindo resultados de lesão, de dano, de conflito. Então, como a gente pode entender, Maharaj, esse não gostar de ver defeitos? Porque a gente tem que votar, a gente tem que ter uma família, a gente tem que procurar um bom emprego, a gente tem que ser respeitado. Não gostar de ver defeitos significa o quê? Então é como você disse, há uma diferença muito grande entre não gostar de ver defeitos e não ver defeitos. Você pode não ver defeitos porque não tem cultura adequada para aquilo, não sabe o que é certo e o que é errado você próprio, então você nem sabe o que é certo e o que é errado, ou porque você, então, por falta de cultura, não desenvolveu a visão crítica adequada. Ter uma visão crítica com conhecimento pleno, saber o que é espiritual, o que é material, o que é bondade, o que é paixão, o que é ignorância, o que é divino, o que não é divino, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, esse é assunto espiritual, é assunto tratado no Bhagavad Gita, inclusive. Então a pessoa deve ter uma visão crítica e deve saber o que é certo e o que é errado. E quando ela perdoa o outro, ela tem muitos níveis do perdão. Ela pode perdoar integralmente, assim, ela pode perdoar à distância, que não quer nem saber daquela pessoa perto, ela perdoa, mas ela sabe que aquela pessoa é malvada, aquela pessoa é perniciosa e que a presença daquela pessoa junto dela não vai lhe fazer bem, então ela perdoa, mas ela não quer associação porque ela sabe que o erro que aquela pessoa cometeu é um erro grave, que não está resolvido, que pode vir a cometer outra vez, e a própria pessoa não quer se submeter à possibilidade de ser vítima daquele erro outra vez. Então, mas não gostar não gostar de ver defeitos é exatamente não ficar procurando erros nos outros, movido por sentimentos inferiores, competição, tudo, inveja. Tá bom? Mas Sudabhata, alguma pergunta? E agora uma passagem da Bíblia que Jesus diz que a gente tem que perdoar 7 vezes, 70 vezes, alguma coisa assim. 70 vezes. Isso. 77. Então, até que ponto a gente tem que ser, como posso falar, esse limite, né, do perdão, até que ponto isso vai estar ajudando o outro, né, de ser tão bondoso ao ponto de perdoar sempre, né? Olha só, quem compreende o valor da vida humana traça um plano para viver esta vida humana como a sua última experiência dentro desse mundo. Ele valoriza tanto a vida humana que ele sabe que com a morte ele se livrará do corpo, a alma estará livre e poderá voltar para o mundo espiritual e nunca mais nascer aqui. Então o exercício do perdão é de fundamental importância para cortar todas as raízes de reações kármicas. Então, até mesmo pelo benefício de estar livre para amar e servir a Krishna, desenvolver amor puro por Krishna, vale a pena perdoar. Então eu concordo com Jesus Cristo nesse ponto de que a pessoa pode perdoar, ainda que ele tenha uma visão crítica e que ele saiba que o seu perdão
é apenas para estabelecer a sua liberdade daquela pessoa que cometeu um erro e que você possa seguir o seu caminho sem interferência daquela situação, daquela pessoa e da situação que ela cria. E que aquilo não vai beneficiar exatamente o outro. Eu posso dizer que eu tenho uma ligação kármica com aquela pessoa enquanto eu não oferecer aquele perdão. Mas é claro que sim. Porque a ligação kármica se dá pelos desejos, pelas reações das ações que se transformam em desejos. Quando a gente comete uma ação, essa ação promove uma reação. Essa reação vai para a forma de semente, que é colocado no coração na forma de desejo. No momento que você deseja algo que está relacionado com aquilo, então ela brota e você vai por ali, por aquele caminho. E você pensa, mas isso que eu gosto, está diretamente relacionado com a sua experiência de vidas passadas de cada momento. A vantagem do processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna é que o calor é tão forte por cantar o Mahamantra Hare Krishna que queima todas essas sementes que estão no coração e elas não brotam e os desejos não aparecem porque elas são queimadas pelo fogo do Sankirtan, fogo do cantar dos santos nomes de Krishna. Por isso vale a pena adotar o processo do cantar que é adequado para essa época. Como é seu nome? Henrique. Chega lá. Boa noite. Primeira vez que eu venho aqui a convite de um amigo meu que está aqui atrás, o Flávio. Muito interessante toda essa história. Tem uma pergunta que me vem na cabeça que é assim: se você concorda que o ódio é o amor que adoeceu? O ódio é o amor que adoeceu. Pode ser uma maneira de... Uma forma de falar com perdão, a pessoa que odeia muito outra, na verdade, o que ela sente ela amava tanto aquela pessoa, ou ela tinha o amor fraterno pela pessoa e se transforma em ódio, tentando entender o que faz a pessoa não perdoar a outra, matar, ser agredido e tal. E se você concorda com essa ideia, porque eu fiquei pensando agora se realmente o ódio é isso, um amor doente. A ignorância mais básica é que nós estabelecemos todos os cálculos da nossa vida baseado em um erro aritmético básico, desde o comecinho. Tipo, você faz um cálculo de trigonometria ou de qualquer outro cálculo mais sofisticado, mas você errou na soma de 1 mais 1. Então, o cálculo básico inicial é de que tudo que nós tentamos entender baseados em que somos exclusivamente esta máquina formada por corpo, mente, inteligência, ego e só isso. Pensamos que somos apenas isso. Então, esse é um erro, porque na verdade isso é apenas o veículo que transporta a nossa verdadeira identidade. Nós somos almas espirituais, eternas, que vivemos dentro desses corpos materiais. Quando os corpos materiais morrem, a alma tem que ir para outro lugar. Se ela estiver desapegada, livre de qualquer enredamento com o mundo material, ela volta para o mundo espiritual. Se ela tiver algum enredamento, seja ódio, seja amor, seja vingança, desejo de vingança, necessidade de perdoar, mágoa, o que for, ela permanece dentro desse mundo.
ela vai ter que arranjar um outro corpo para poder se alojar e começar uma outra experiência. Então esse erro nos faz amar, nos faz odiar. Esse erro de pensar que somos o corpo material. Quando nós compreendemos que somos almas espirituais e que a alma espiritual é parte integrante de Deus, então o nosso sentimento amoroso é voltado para Deus. Então nós aprendemos aí a amar todos os outros seres vivos. Enquanto nós não temos essa relação de amor construída com Deus, toda nossa relação de amor dentro desse mundo material é precária e a qualquer momento pode ser transformada em ódio ou em qualquer outro tipo de sentimento. Então o amor só é alimentado adequadamente quando ele está baseado na relação sustentável de amor por Deus. Aí sim nossas relações de amor são sustentáveis, porque a fonte original é Deus. Então, tudo isso dentro do ponto de vista da existência material, amor e ódio, vingança e prazer, luxúria, satisfação, felicidade, tudo isso pode estar mal colocado, porque pode estar colocado em relação ao nosso corpo. Mestre, eu queria pedir licença para o senhor para... Não sei se eu vou mudar um pouco de assunto. É uma coisa que eu nunca entendi bem dentro da filosofia védica. Né? E Krishna diz que nós sempre existimos, né? De forma eterna, né? Assim como ele sempre existiu. Mas assim, de onde surgiu essa natureza de desobediência, que é, eu chamo de desobediência natureza demoníaca, né? Assim, na gente, que fez a gente cair aqui nessa situação. Porque se nós sempre existimos, um dia estivemos com ele no mundo puro, né? Sim. E qual é o propósito disso, de estarmos aqui? Tá certo. Se foi alguma força que nos fez, nos desvirtuou, o que aconteceu? Obrigado. Acho que mesmo que mude um pouquinho o tema, está dentro da base da filosofia que estamos falando. Nós somos eternos, realmente, sempre existimos. Nunca houve um tempo em que não tenhamos existido, e nunca haverá um tempo em que deixaremos de existir. Isso é o texto como está no Bhagavad Gita. Mas além de eterno, nós temos mais duas qualidades. Na verdade, o nosso corpo material, esse corpo, externamente é formado assim por pele, músculos, veias, vasos, ossos e tudo mais, mas o corpo espiritual é formado por 3 elementos. Um é a eternidade, o outro é bem-aventurança e o outro é conhecimento. Então é Satchidananda. Então, esses 3 elementos têm igual valor. Então, no mundo espiritual, outra coisa, o mundo espiritual é muito maior que o mundo material. É dito que esse mundo manifesta com seus milhões e milhões de galáxias, de planetas, é insignificante diante do tamanho do mundo espiritual. No mundo espiritual há planetas espirituais. Nesses planetas espirituais há vida de natureza espiritual. Deus se expande e está em toda parte. E nós já estivemos com Ele um dia nesses lugares. Mas mesmo lá, a nossa natureza não é só de ser um ser eterno, fundido naquela existência eterna e sem individualidade. Mesmo lá, nós tínhamos bem-aventurança e tínhamos também conhecimento. E o conhecimento tem a mesma característica da eternidade. É conhecimento eterno e bem-aventurança eterna. Então, os 3 elementos são caracterizados por plenitude. Então,
lá nós também temos conhecimento do mundo material, da existência do mundo material. Como aqui temos conhecimento da existência do mundo espiritual, lá nós temos conhecimento da existência do mundo material. E em um dado momento desastroso, nós desejamos vir ao mundo material. E ao simplesmente desejar, nós nos desqualificamos para viver no mundo espiritual plenamente. E aí nós descemos para esse mundo material. E aqui nós adquirimos diferentes corpos e ficamos sujeitos à energia externa de Cristo. Em termos de energia, nós somos Satchidananda, eternos, plenos de conhecimento e de bem-aventurança, mas somos potência intermediária. Deus tem 3 potências principais: a potência interna, a potência intermediária e a potência externa. A potência interna é essa potência do mundo espiritual, com seus milhares de planetas e milhões e milhões de habitantes e atividades lá. A potência externa é essa que nós estamos vendo, que os planetas que temos aqui, toda essa manifestação cósmica. Essa é a natureza, é a potência externa, Maya, a ilusão material, que transforma e que tudo mais que nós estamos vendo. E a potência intermediária é exatamente a potência de que nós somos feitos, na nossa origem. Nós somos essa potência intermediária. Como almas espirituais eternas, nós podemos nos inclinar para a potência, para o mundo espiritual ou para o mundo material. Agora nós estamos no mundo material por opção, e nós podemos voltar ao mundo espiritual também por opção. Só precisamos aprender a fazer o caminho de volta ao lar. E por isso, Prabhupada nos orienta a voltar ao lar através de cantar o Mahamantra, etc. Então, foi por opção, porque temos conhecimento do mundo material e quisemos vir. Foi por isso que nós viemos para cá. E aqui estamos. Tá? Maharaj, Sim. no mundo espiritual, a gente tem um corpo ou a gente é só energia? A gente tem um corpo. Só que o corpo não é feito como a gente conhece esse. O corpo não é feito de carne, osso e tal. O corpo é feito de bem-aventurança, de conhecimento e de eternidade. Então o corpo lá é eterno. Mas tem um corpo, tem uma forma parecida com essa forma que nós temos hoje. Mas nós temos um corpo, sim. E esse mundo espiritual, ele é muito longe do que a gente imagina ou ele pode estar aqui também? O mundo espiritual é bem longe, por um lado. Se formos analisar geograficamente, ele é bem longe. Mas se formos analisar pela potência, a potência que ele tem, a potência espiritual, ele também está presente. Então ele se manifesta onde nós manifestamos as qualidades divinas. Quando nós cantamos, por exemplo, na nossa linha, quando nós cantamos Hare Krishna, então nós criamos a atmosfera espiritual que manifesta o mundo espiritual. Mas esse mundo material, que é chamado de Mahatattva dentro da existência total, é uma região geográfica, situado geograficamente dentro da existência, que tem 7 camadas que nos afastam, nos apartam do mundo espiritual, dos planetas Vaikuntha. Essas camadas são muito longas assim e tal. Tudo isso é descrito no quinto canto do Bhagavata Purana, ou Srimad Bhagavatam, e é um conhecimento disponível. Então, mas o mundo espiritual se manifesta, tem o poder de se manifestar quando nós praticamos algo que é espiritual. Por exemplo, uma coisa simples: nós tomamos suco de laranja, e é um suco de laranja comum, feito em qualquer lugar, mas nós oferecemos a Krishna.
Então esse suco de laranja fica dotado da potência do mundo espiritual. Então é como se o mundo espiritual colocasse assim um raio até aquele suco de laranja. E você toma e aquilo se expande em sua consciência. Pessoal, então o mundo espiritual penetra o mundo material. Agora o mundo material não penetra o mundo espiritual. Maharaj, nós falamos a respeito de como adquirir essa qualidade do perdão. Eu queria perguntar para o senhor o que nos leva, por exemplo, a cultivar a mágoa. Qual a origem disso? A ignorância, né? A ignorância e a visão crítica em função de que nós somos seres desfrutadores. Nós merecemos respeito, prestígio, etc. Tudo isso é verdade. Até certo ponto, tudo isso é verdade. Nós temos que estar dentro da sociedade e trabalhar com todos esses conceitos de maneira muito bem equilibrada. Não podemos exagerar, porque qualquer exagero em desejo de ser reconhecido, de ter prestígio, etc., pode causar um desequilíbrio. Mas nós devemos trabalhar isso, e para a prática do processo de serviço devocional, de cantar Hare Krishna especificamente, Chaitanya Mahaprabhu disse que nós devemos ser mais humildes que a palha na rua, mais tolerantes que a árvore, desprovido de todo sentido de falso prestígio e sempre pronto a oferecer todo o respeito aos outros. Então esse é o estado de espírito que nós devemos cultivar para poder praticar o processo de Bhakti Yoga constantemente. Entende? Agora, ainda assim, é claro, nós outra vez voltamos com a nossa análise crítica do que é certo, do que é errado, de acordo com Varna, de acordo com Ashrama, de acordo com os modos da natureza. Nós vamos fazendo as seleções e vivendo dentro desse mundo da maneira mais equilibrada. Krishna diz no Bhagavad Gita que isso é yoga. Ele define yoga como um equilíbrio entre a ação e a reação, a ação e o resultado da reação, o resultado da ação. E Krishna define isso como yoga. Então nós temos que viver no caminho da yoga mesmo, adotar yoga e viver equilibrando, né? Às vezes de ponta cabeça, né? Às vezes de cabeça para baixo, assim, às vezes todo contorcido, falando alegoricamente, mas nós temos que estar fixos no processo de yoga, do equilíbrio, tá? Essa questão, né, do tema do perdão realmente mexe muito com a gente, né? É bem profundo, né? Assim, eu estava... Não lembro bem se foi uma leitura que eu fiz, foi uma leitura mesmo dos Prabhupada, né? Que fala sobre que, na verdade, ninguém sofre injustamente, né? E isso se aplica a nós próprios, né? Apesar que no momento que a gente recebe aquela carga, né? A gente... é difícil aceitar, né? Mas ele menciona que os nossos sofrimentos, na verdade, eles são os inimigos, por exemplo, as pessoas que nos causam mal, na verdade, eles são as manifestação dos nossos pecados, né? Porque a gente não precisa guardar mágoa, simplesmente dos outros. Se a gente tem que guardar uma mágoa, realmente tem que ser de nós mesmos, porque aquilo é apenas uma manifestação do mal que nós fizemos, né? Aquela pessoa que vem e nos causa sofrimento, aquela situação que vem e nos causa dor, são apenas manifestações de nossos próprios pecados, né? Que vêm em perseguição a nos cobrar, né? Isso eu achei interessante, só que eu realmente não lembro se foi uma leitura que eu fiz do Prabhupada ou
Mas Coerente com o ensinamento de Prabhupada, né? Interessante. Gustavo. Maharaj, uma vez, sobre isso que o Prabhupada pôde falar, uma vez eu vi uma interpretação, num texto, sobre pecado contra o Espírito Santo, que Jesus falava, né? E que dizia o seguinte, que o pecado contra o Espírito Santo é quando a pessoa ela já fez tantas coisas erradas, e existem pessoas aí, né? Tantas coisas erradas, tantas coisas assim terríveis, que ela não consegue se perdoar, ela não consegue acessar Deus, devido a ela mesma não se perdoa. Então não tem perdão. Jesus falava que não tem perdão porque não é que não tem o perdão de Deus, é porque como ela não se perdoa, ela não acessa. Né? A reencarnação seria uma misericórdia de um esquecimento do passado para poder a pessoa viver uma vida nova. Eu queria saber se o senhor concorda com essa. Está de acordo com a filosofia do que nós conhecemos, né? Eu não conheço a linguagem de pecado contra o Espírito Santo, eu não conheço isso teologicamente com profundidade, mas nós precisamos compreender nossas próprias limitações, precisamos compreender que foi um milagre que nós tenhamos chegado aqui na forma humana, porque existem tantas formas, animais, de plantas e tudo mais. Como nós chegamos à forma humana é uma bênção muito grande e que nós deveríamos valorizar essa forma humana de vida. E essa forma humana deve ser valorizada buscando Deus, buscando satisfazer a Deus. Então, se por alguma razão nós cometemos tantos erros e compreendemos esses erros e nem nos perdoamos a nós mesmos e tudo mais, vamos precisar provavelmente uma outra vida. E nessa outra vida nós vamos esquecer tudo, vamos nascer esquecidos. Então, os desejos vão brotar dentro do meio ambiente com a influência do meio ambiente. E aí nós vamos ter uma outra oportunidade de encarar aquela situação. Isso está de acordo. Tá? A gente consegue assim acessar o perdão divino? Sim. E o que a gente tem que fazer? Porque às vezes é muito fácil a gente olhar, aconteceu um fato, depois a gente conversa, perdoei. Aquele perdão assim, da boca para fora, né? Sem sentimento, sem coração. Como é que a gente faz para acessar? Veja bem, esse perdão assim social, convencional, do dia a dia e tudo, talvez nem chegue ainda ao nível do perdão como a gente está encarando aqui em termos de construção do eu espiritual. Para construir esse eu espiritual e voltar ao mundo espiritual, nós precisamos realmente de um perdão profundo. Por isso que eu dei o exemplo do criminoso que está se trabalhando as famílias para que as pessoas não fiquem lesadas apenas, por exemplo, pela morte de um ente querido, mas além da morte ela fica lesada pelo medo, ela fica lesada pela violência, pelo ato violento que roubou dela aquilo, então, aquela sensação de insegurança o tempo inteiro, e também pelo ódio, por culpar aquela pessoa. Então a psicologia trabalha a pessoa de tal forma, até junto com a religião, e ela chega até o momento de conversar com o criminoso já tendo perdoado. Então nós temos que chegar a esse nível de perdão trabalhado. Perdão trabalhado. E por isso
eu vinculei aos modos da natureza, ao modo da bondade. Se a gente vai cultivando virtudes que favorecem o perdão, a gente não corre o risco muito grande desse perdão superficial. Agora, o perdão divino, a gente obtém através do sacrifício, a gente obtém através da restauração da nossa relação. A oração, nós podemos orar a Deus pelo perdão, pelos erros cometidos, pelas negligências e tudo mais, pelo erro com a própria criação dele, por usar mal o nosso próprio corpo, e por aí tem muitas maneiras, mas o sacrifício é a maneira com que a gente se aproxima de Deus para obter dele o perdão. Maharaj, Flávio. o perdão ele tem que impor condições, no sentido de que, por exemplo, um ofensor, uma pessoa cria um dano na outra, mas aí a pessoa perdoa, mas está vendo que aquela pessoa ela ainda muito influenciada por algumas dinâmicas e pelos modos, pode observar que ela vai fazer o mesmo erro, né? E como é que é esse perdão? Esse perdão tem que ser inteligência, assim, tudo bem, eu lhe perdoo, mas você não pode voltar a fazer mais isso, você tem que se tratar. Outra vez eu volto ao tema de que esse perdão mais profundo é o perdão que é benéfico para a nossa liberação, para a nossa salvação e para a salvação do outro. É o perdão que vai nos capacitar a trilhar o caminho da vida espiritual. O perdão trivial, esse perdão que você está falando, é reflexo desse perdão mais profundo. E às vezes tem mesmo que ser negociado. O perdão é negociado, que seriam desculpas, seriam arranjos num nível ainda muito primário do perdão que nós estamos falando mesmo, né? Mas o perdão como qualidade divina é o perdão que está baseado no modo da bondade, é o perdão que está associado à sua trajetória de libertar-se desse mundo material, porque você está na forma humana de vida, e essa forma humana de vida é o instrumento, a ferramenta adequada para você sair fora. Entende? Essa capacidade de perdoar é verdadeira e deve ser cultivada, e é essa que a gente está falando. Como é seu nome? Ade. Sim. Minha pergunta trata uma sociedade no momento, o crime banalizou, né? A sociedade, o crime está muito banal, está ocorrendo muita morte em toda a sociedade. Eu imagino, sobre essa questão do perdão, quais são as verdadeiras consequências de uma vida posterior, de uma sociedade que está totalmente contaminada por essa ignorância, como por exemplo Belém, uma das cidades mais violentas da América Latina. Futuramente, como isso se refletirá? Que aspectos irá se desenvolver? Essa resposta está no 12º canto do Srimad Bhagavatam, quando descreve o futuro da civilização humana devido a todas essas atividades no modo da ignorância e devido à ignorância. Eles dizem que os seres humanos vão perdendo, na medida que o tempo vai passando, cada vez mais as suas potências humanas, e vão se degradando e vão nascendo com todas essas reações para apagar, e vão criando
cada vez mais crimes e com situações mais inadequadas. Vão perdendo a memória, vão perdendo a beleza, vão perdendo a pureza, vão perdendo a bondade, a capacidade de trabalhar para o bem. Esse é o que diz o Srimad Bhagavatam. Mas existem muitas correntes religiosas, espiritualistas, trabalhando para diminuir esse problema. Por exemplo, se nós analisarmos assim friamente o trabalho, não querendo menosprezar ou limitar a isso que eu vou dizer como o único trabalho desse grupo que eu vou citar. Mas se nós analisarmos o grupo de religiosos neopentecostais, cristãos neopentecostais agora, são chamados de evangélicos. Se nós analisarmos o bem que eles têm feito para a sociedade, a quantidade de pessoas que aceitam facilmente Jesus e seguem e deixam o crime, deixam as drogas, deixam tudo. O trabalho que eles fazem, né, nos presídios é impressionante, é muito bom. Então, e essas pessoas, eles podem aceitar, alguém pode dizer, mas eles aceitam só da boca para fora, é externo, mas é um trabalho, é muito benéfico para a sociedade humana. O trabalho que, modéstia à parte, agora eu vou falar de nós também, né? Assim, que é mais do que eu poderia falar, que foi o que Prabhupada nos ensinou. O que nós fazemos em propaganda para evitar a matança de animais, que é considerado, de acordo com a lei do karma, é considerado uma ação muito maléfica para a sociedade humana. Então nós estamos há 49 anos no Ocidente pregando contra a matança dos animais. E estamos distribuindo alimentos, estamos fazendo restaurantes como esse. Quase toda cidade nós temos um centro que distribui alimentos. Em Campina Grande, por exemplo, na Paraíba, nós temos um projeto há 11 anos e meio distribuindo diariamente 90 litros de sopa para a população de rua. 11 anos e meio ininterruptamente, de segunda a sexta-feira. Isso é muito significativo. Não é um trabalho que se vê o resultado tão direto como se vê dos neopentecostais, porque os neopentecostais trabalham com a deliberação humana e nós estamos trabalhando com a deliberação divina. Nós damos apressado e esperamos que Krishna trabalhe naquele poder apressado. Mas veja que há muitas correntes trabalhando para isso. Eu conheço vários, porque eu trabalho com diálogo interreligioso e conheço vários trabalhos de várias correntes que beneficiam o mundo assim. Mas as previsões não são muito boas, e é o que nós já estamos vendo agora. Quantas crianças nascem já com essa ruindade, digamos assim. Isso é uma agressão para os psicólogos, para os pedagogos dizer isso, mas como de alguma maneira ou outra, ainda tão jovens, as crianças se tornam delinquentes e fazem e praticam tantos crimes, né? Tá? Acho que chegamos, né? Já. Maharaj, Foi não. a última pergunta. Voltando à palavra-chave uma das palavras-chave da palestra, que é o defeito. Né? Assim, na área da educação, se vê na educação, na área do ensinamento, os mestres, os educadores, eles ensinam em cima de observações. E essas observações, claro que ver pode ser o defeito das pessoas para se corrigir. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. É como o Davi falou, né? Mesma coisa. Realmente, nós precisamos ter um diagnóstico. Para educar, nós precisamos ter um diagnóstico
do grau de ignorância que queremos curar a pessoa que vamos ensinar. Então, temos que aplicar o conhecimento que temos para saber qual o conhecimento que há nessa turma aqui. O que essa gente sabe? O que eu vou ensinar? Então, você tem que ter uma visão crítica. Você tem que observar e ter uma visão crítica do estado em que se encontra a sociedade. Então é preciso encontrar defeitos nesse sentido, mas você vai encontrar defeitos porque você está trabalhando para o benefício daquela mesma, aquelas mesmas pessoas que você está julgando, criticando ou aplicando sua visão crítica. Mas não é para julgar a pessoa e estabelecer um preconceito e a partir daí estabelecer as relações em base ao seu julgamento e ao seu preconceito. Tá? Você ainda quer falar? Vamos lá. Não sei se está certo fazer esse paralelo com no Bhagavad Gita, quando Krishna fala para Arjuna que ele tem que ir à batalha de Kurukshetra, e Arjuna, num primeiro momento, ele teme, né, ir para aquela batalha, mesmo tendo natureza de Kshatriya e tendo que restabelecer o reinado, né, que estava em mãos de pessoas de natureza demoníaca. Algum momento ele tende a querer perdoar aquelas pessoas e não ir para aquela batalha, né? Mas Krishna diz: levante e lute, né? Esse não é o momento de ter esse tipo de sentimento. A falsa violência, não, a falsa não violência, a não violência usada por pessoas que podem usar da violência é inadequada também. Por exemplo, um policial que é perito no uso da arma e que vê uma pessoa sendo ameaçada por um criminoso que ele pode usar da arma dele e evitar a morte de um inocente. Ele não pode pensar: eu vou ser agora não violento e vou lá perguntar se ele pode parar de matar a pessoa que ele está matando. Entende? Ele deve usar do que é o dever dele, porque ele é qualificado para aquilo, ele estudou para aquilo, ele é qualificado e ele deve atuar para proteger a sociedade. Então, no Bhagavad Gita, nesse mesmo capítulo 16 que lemos, Prabhupada fala sobre clemência associado com não violência, e Prabhupada diz isso. Ele diz que o perdão deve ser utilizado como um recurso dos kshatriyas, mas que a não violência, mas que a violência às vezes é necessária. E nós sabemos que, infelizmente, é verdade mesmo. Infelizmente, podia ser diferente, mas infelizmente é verdade. Às vezes a violência é necessária. Obrigado aí a vocês pela atenção. Amanhã no Espaço Vida, né? Estaremos lá.